Ok, todo mundo retornando. Me parece que o áudio está bom agora. O áudio está legal, então vamos começar, gente. Desculpa, mas a gente testa, a gente prepara tudo antes, mas essa tecnologia às vezes nos deixa na mão, tá? Me desculpem, mas vamos melhorar essa ideia. Então estávamos falando, recomeçando então o nosso estudo, que estamos então avaliando, estudando hoje o capítulo 33 do livro. Só um instante. Capítulo 33 do livro Fonte Viva, e cujo título é Erguer e Ajudar. E ele começa, portanto, fazendo análise, fazendo comentário, o título inicial do Atos dos Apóstolos, em que os Atos dos Apóstolos a gente sabe que no Novo Testamento temos, portanto, os evangelhos de João, Marcos, Lucas e Mateus, e também temos os Atos dos Apóstolos, que foram escritos por Lucas e que retratam, então, conta as histórias, ou seja, os feitos que os apóstolos tiveram, que fizeram após, portanto, o retorno do Cristo ao mundo espiritual, após a crucificação. E é curioso que o capítulo 9 dos Atos, quando a gente foi pegar, de onde foi tirada essa frase, ele é bastante significativo. Por quê? Porque nesse mesmo capítulo 9, ele conta a história da conversão de Paulo. Aí, subitamente, no meio do capítulo, lá pelo versículo 30, aí começa a falar de Pedro e das andanças de Pedro. E aí que vem, portanto, que Pedro visitava, se a gente for ver os Atos do capítulo 9, depois quem tiver curiosidade, tiver paciência, o interesse, nós podemos ver que ele caminhava por várias regiões ali de várias cidades da região da Judéia. Então conta que ele esteve, por exemplo, em Jope, e Jope é uma cidade que quem leu o livro Paulo Estedo deve lembrar de Jope, né? Jope é uma cidade que ficava, portanto, ela é uma cidade litorânea, e Jerusalém, atualmente, se você for olhar no mapa hoje, Jerusalém está mais ou menos no meio ali do que seria a Palestina daquela época, né? E Jope ficava no litoral. Então a viagem de Jerusalém para Jope é aproximadamente uns 60 quilômetros. Tranquilo hoje, né, gente? Tranquilo. E só que naquela época era, né, era cavalo, era carruagem. Hoje, inclusive, Jope é uma das cidades mais antigas e que, inclusive, uma cidade mais nova, que é a capital de Israel, que é Tel Aviv. Jerusalém não é a capital é Tel Aviv, e anexou. E hoje Jope é um importante porto vinculado a Tel Aviv. Tanto que nessa estrada, no caminho, quando se saía de Jerusalém, descendo para Jope, ou seja, descendo para o litoral, a gente fala isso, é que morava Abigail, numa chácara, e aí começa a história toda de Paulo, de Estevão, né, nessa condição. Então ele estava exatamente na cidade de Jope, né, visitando. E quando ele estava por lá, havia que naquela cidade de Jope havia uma discípula. Quer dizer, discípula significava que ela já fazia parte do grupo dos apóstolos. Segundo alguns pesquisadores, diz que Tabita ou Dorcas, Tabita é o nome aramaico e Dorcas é o nome em grego, era uma discípula e era uma pessoa bastante operosa, porque dizia que inclusive ela se achava de boas obras e esmolas que ela dava. Conta lá o Evangelho, esse Atos dos Apóstolos. E aconteceu que por aqueles dias, essa pessoa, que era uma pessoa bastante operosa, que era considerada um dos 70 discípulos, caiu enferma e morreu, né? E puseram ela num quarto alto, aqui diz, né? E como Pedro estava lá numa outra cidade ali perto, chamava Lida, aí o pessoal foi lá e chamou. Pedro falou: olha, Tabata, o Dorcas, morreu, a gente está precisando, o pessoal desesperado, uma pessoa muito querida. Então ele foi lá e daí a pouco, olha, não demora, vai lá com a gente. E Pedro foi com eles. Chegou, e logo chegou, ele foi lá no local
e dizia, ou seja, imagina que era uma pessoa querida, porque o que diz aqui os Atos dos Apóstolos? Levaram ao quarto alto e o cercaram todas as viúvas chorando, mostrando-lhe as túnicas e o vestido que lhe fazia Dorcas. Portanto, Dorcas era uma trabalhadora, né? Era uma discípula bastante operosa, porque aquelas pessoas que tinham sido beneficiadas estavam ali em choro, em desespero, lamentando aquela situação dela, e mostrava, olha aqui o vestido que ela fez para mim, a túnica. Então ela era uma trabalhadora bastante ativa. E aí Pedro conta a história, né? Vem Pedro, pediu para todo mundo sair, pode verificar a história, está lá nos Atos, capítulo 9, pediu para todo mundo sair, se pôs a orar, se ajoelhou, e depois de ter se voltado para o corpo de Dorcas ou Tabita, disse, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, se assentou. Mas aí que vem o versículo de hoje. Mas ele a fez levantar, dando-lhe a mão. E havendo chamado os santos e as viúvas, os santos quer dizer as pessoas boas da região, lhe a entregou viva. Então mostram que como, a primeira observação que a gente faz é de como os apóstolos, Pedro, que foi inclusive um daqueles que durante a crucificação negou o Cristo, né? Mas depois daquele momento, depois do Pentecostes, se tornaram pessoas extremamente operosas, ativas, e começaram também a operar milagres e curas. Então conta esse ato do apóstolo, portanto, entre aspas, a ressurreição de Dorcas. Mas ele pega exatamente esse versículo, né, que está no texto de hoje, dizendo o seguinte, e dando-lhe a mão, a levantou. Então, só para entender essa história, em cima desse pedacinho, ou seja, ela estava, olha só, ela estava, entre aspas, mortas, ele, com as palavras, a despertou da morte, retornou, mas quando ela retornou, ele o quê? Ele deu a mão e a sustentou para trazer. Em cima dessa, acho que estamos com algum problema aqui de internet. Estamos com algum problema aqui de vídeo. Um momentinho. Parece que agora normalizou, hein, gente? Hoje está difícil, mas persistência, né? Tudo é paciência. Então vamos voltar, que parece que deu um soluço a internet, YouTube não foi aqui, mas agora está indicando aqui que está tudo normal. Então vamos voltar, né? Pedindo desculpas para todo mundo aí, mas são as conjunturas do momento e imagino que agora também é uma hora de sobrecarga. Uma hora de sobrecarga, tem muitas lives, tem muito show, tem muita coisa, então é um horário de pico, né? Então, compreensão, mas vamos concluir isso, vamos caminhar. Então, com a devida compreensão e perdão de todos vocês. Então, falávamos então desse contexto, e aí vamos entender o que Emmanuel pegou esse versículo. Olha só, é importante a gente entender essa parte do versículo, porque em cima desse simbolismo é que Emmanuel constrói todo esse raciocínio muito importante, muito relevante para nós. Ou seja, relembrando então, Dorcas, que é o nome, que é essa irmã, e ela estava, portanto, morta. Então, Pedro deu uma ordem verbal, ela acordou, mas diante daquele quadro, talvez também de dificuldades físicas e de fraqueza, ele deu a mão a ela para que ela sustentasse. Então, olha só, houve dois momentos. O momento em que ele verbalmente a despertou, a convocou de volta para a vida, e depois o momento em que, depois ela desperta, já com a consciência plena, ele segurou a mão, amparou e a fez levantar. É em cima desse simbolismo, desses dois atos, é que Emmanuel vem nos trazer uma reflexão muito importante para todos nós. E ele começa dizendo, portanto,
que Pedro não se contenta em só pronunciar palavras lindas. Ele dá as mãos para que Dorcas se levante. O ensinamento ele é muito simbólico, por quê? Porque muitos de nós, muitas das pessoas que têm o conhecimento do Cristo, e aí nós vamos falar de maneira geral do Cristo ou de qualquer conhecimento de maior conexão, de maior entendimento da vida espiritual, ou da relação com o mundo. Vamos falar aí não só de espíritas, católicos, hinduístas, evangélicos, mas todas as pessoas que têm um conhecimento maior têm uma responsabilidade de esclarecimento. Ele fala, portanto, que muitos companheiros se reerguem para o conhecimento. Por exemplo, Pedro é uma pessoa que naquela altura da vida passou por tantos sofrimentos, ele daquele apóstolo tímido, que passou por situações de medo, negou Cristo 3 vezes naquele momento, agora se mostrava um apóstolo completamente renovado, firme. E Pedro, cujo nome na origem se refere ao que é uma pedra, um rochedo, a firmeza. Então Pedro naquele momento traduzia a firmeza, inclusive da própria casa do caminho, do próprio movimento apostólico. Por isso que Pedro falou: sobre seus ombros colocarei minha igreja. Não é? Mas ele diz, portanto, que o exemplo do Pedro, né, embora todo o conhecimento, toda a convivência que o Pedro teve, imagina a visão, a maturidade, o que o Pedro, que era um pescador, uma pessoa simples do povo, completamente fora do que era considerado o grupo da elite do conhecimento, do templo, ou seja, era uma pessoa, digamos assim, das camadas sociais mais inferiores, né? E que com aquela convivência do Cristo despertou em si, né? Claro que ele cresceu, mas aquele espírito também já trazia uma bagagem de outras vidas, mas naquele momento ele despertou esse conhecimento e, portanto, pouco tempo depois estava ele aí, portanto, operando milagres como o próprio Cristo operou, ressuscitando. Então ele diz que a pessoa que conhece, que tem a maior visão, maior compreensão da vida, ele tem uma responsabilidade com aquelas pessoas que ainda não estão nesse estágio. E ele dá, por exemplo, o exemplo do Cristo. Ele fala textualmente aqui na lição que o Cristo, ele deu o exemplo porque ele foi lá no monte, fez, por exemplo, o Sermão da Montanha, que é considerado um dos pontos altos do Evangelho, né? Mas ele apenas não trabalhou com palavras, ele apenas não ensinou pacientemente. Naquele momento de enfrentar as necessidades reais daquele povo, que era, por exemplo, aquelas 5.000 pessoas que estavam ali com fome, né? Ele também multiplicou os pães. Então observa esse contexto que ele vem falando, né? E todos nós, né, falava que nós que achávamos mortos na ignorância, hoje, se nós já estamos aqui reunidos, podendo falar com Cristo, falar sobre o Cristo nesse momento, alguma coisa em nós já está melhor, não é verdade? Que a gente poderia estar nesse momento aqui, vendo novela, futebol, né? Podia fazer como nós paramos a nossa vida, todos nós estamos aqui, todo esse grupo e outras pessoas que estão conosco. De alguma maneira, essa situação do Evangelho já nos toca, já traz para nós algum significado. Então, Emmanuel fala: nós que achávamos mortos na ignorância e que hoje, pela misericórdia, podemos desfrutar de algumas bênçãos de luz, precisamos estender o socorro aos demais. Então, olha só, né? Evidentemente que nós não temos a capacidade, eu não tenho, se alguém tiver aí, por favor, me avisa, manda mensagem, né? Mas nós não temos, estamos muito distante ainda dessa devoção, dessa fé, dessa capacidade de ressuscitar pessoas na vida, como foi o caso de Dorcas em relação a Pedro. Paulo depois também realizou vários considerados milagres, o próprio Cristo com Lázaro, e a gente sabe tudo isso. Mas vamos trazer para as nossas possibilidades, né? Vamos trazer para as nossas possibilidades, explorando esse simbolismo que Emmanuel nos traz. O que significa mortos, né? O que significa mortos?
existiam determinadas correntes espiritualistas, né, que inclusive dizem que tem um exemplo lá vamos trazer aquele caso lá do jovem que queria enterrar o pai, né? Eu quero te seguir. Lembra aquela parábola que o jovem chegou, olha, eu quero seguir o mestre, todo mundo sabe, mas meu pai morreu, eu tenho que ir lá enterrá-lo. E o que o Cristo disse? Deixai aos mortos o trabalho de enterrar os mortos. Parece um ensinamento incoerente, não é isso? Parece um ensinamento incoerente, por quê? Mas os mortos, enterrar os mortos. Mas aí entra o simbolismo do Cristo, quando dizer mortos em que sentidos? Mortos para a significância da vida espiritual. Porque estavam apenas vivendo as preocupações da matéria e não viviam os valores espirituais. Então eles estavam mortos para a vida espiritual, nesse sentido, alheios, completamente desconectados, portanto mortos. Então o que quer dizer? Nós que estamos aqui, podemos nos considerar também que até algum tempo atrás, e esse algum tempo atrás varia de pessoa para pessoa, pode ser nessa vida, pode ser numa vida anterior, não sabemos, aí cada um faz a reflexão, cada um faz a análise do qual é o momento, quando foi o momento em que o Evangelho do Cristo começou a despertar um interesse em você. Qual foi o momento em que você hoje, que te leva hoje, por exemplo, a deixar de ver televisão, fazer um joguinho, ir para a internet, assistir outros YouTube, e a gente está aqui reunido hoje. Em algum momento nós estávamos mortos espiritualmente e ressuscitamos. Não é verdade? Então, nesse sentido, o ensinamento é muito significativo, porque ele mostra, portanto, nós que achávamos mortos, né? Não é que a gente está vivo, né? Pleno, mas já temos, como diz Emmanuel, já temos alguma luz, a gente já consegue entrever na nossa vida alguma brecha do mundo espiritual, ainda que sejam em lampejos. Nós não conseguimos viver plenamente, como vivia o Chico Xavier, como viveu o Divaldo, numa plenitude de conexão em que às vezes eles confundiam a vida material com a vida espiritual. É notório o caso de Divaldo, que trabalhava numa repartição pública. Em alguns momentos ele inclusive não sabia, tinha um colega que ficava sinalizando para ele se aquelas pessoas que chegavam ao balcão eram encarnados ou desencarnados. Nós ainda não, nós ainda temos momentos, né, como esse que estamos agora, mas na maioria das vezes estamos o quê? No nosso cotidiano, e ainda não conectamos plenamente a vida espiritual ao nosso dia a dia. Mas nós vamos chegar lá, devagar, vamos exercitando, não é isso? E para nós agora esse período está sendo interessante. Está sendo interessante porque talvez, pelo menos eu também não me lembro, né? Talvez nunca a gente tenha se reunido tanto, feito tanta prece, como a gente está fazendo agora, né? Aqui o nosso ritmo de oração é todo dia, segunda a segunda, não é verdade? Então, quer dizer, nós já estamos trazendo para a nossa vida um sentido maior. Então, portanto, o Cristo fala o seguinte: nós então que temos uma maior responsabilidade, um maior conhecimento, temos maior responsabilidade. Com quem? Com os mortos. Mortos em que sentido? Os mortos para a vida espiritual. Mas aí ele vem dizer, e aí, portanto, e é muito natural que a pessoa que, quando tocada pelo conhecimento, pela revelação do mundo espiritual, seja na doutrina espírita, que é o que nos toca particularmente, ou em qualquer outra igreja, cristã ou não, mas que se sente renovada e desperta para uma dimensão maior da vida, o que acontece? Talvez a gente se entusiasme. Talvez a gente quer fazer o quê? A gente quer levar essa aventura, a gente quer levar esse conhecimento para todo mundo, às vezes até forçando a barra, né? E com o tempo também a gente vai aprendendo que não é assim. Da mesma maneira que tiveram paciência conosco, que o Cristo nos esperou, aguardemos as pessoas. Mas existem pessoas que talvez não aguardem o nosso chamamento, né? O nosso chamamento, que a gente ressuscite através dessa palavra. Quem? Não estamos falando aqui de grandes obras, não estamos falando aqui de grandes empreendimentos, das quais não somos capazes ainda. Um dia seremos. Por enquanto, os nossos desafios
são o quê? Nas pequenas tarefas do nosso cotidiano. O nosso desafio começa onde? No nosso entorno social. E qual que é o nosso primeiro entorno social? A família, os amigos, as pessoas da nossa convivência, no trabalho. E muitas das vezes a gente vê pessoas que estão ali com um sofrimento profundo, de dor, de desespero, de revolta. Nós sabemos, por exemplo, que durante esse momento de pandemia, que é um desafio econômico, social, é um desafio psicológico, gente. Tem tanta gente hoje, né? Outro dia a gente já comentou aqui uma notícia que o crescimento de venda de movimento de medicamentos psiquiátricos no Distrito Federal, de março para abril, cresceu 30%. Significa o quê? É o estresse decorrente da incerteza, desses momentos de dúvida, que a gente não sabe quando, o que, o como. Isso é natural. Então tem muita gente que está assim. Então pode ser que a sua tranquilidade, a sua fé, a sua firmeza seja uma palavra que vai despertar alguém. Talvez o seu ensinamento, o seu exemplo, vai significar para Pedro, vai ficar como Pedro significou para Dorcas, o chamamento para alguém que está próximo de você e que precisa ser despertado, precisa ser ressuscitado, porque ele está morto, entre aspas, para a vida espiritual. E de repente você é a pessoa que vai espiritualmente, né, ressuscitar essa pessoa. Não é? Mas aí que vem a responsabilidade, é isso que Emmanuel nos chama a atenção. Não é apenas com palavras que a gente vai conseguir fazer isso, gente. Né? E o desafio é grande. O desafio é grande, por quê? Especialmente as pessoas que estão à nossa volta são as pessoas com quem a gente tem vínculos emocionais e que às vezes é mais difícil a gente ter paciência, esperar e compreender. Vocês já observaram que às vezes é mais fácil a gente sair daqui e fazer uma obra de voluntária, talvez na África, com pessoas que a gente não conhece, que não tem vínculos emocionais, não é? Mas aquele desafio da nossa convivência é o mais difícil. Então ali, ele diz, portanto, que essas pessoas, hora que despertarem, elas vão estar como? Com as pernas fracas, né? Com as pernas bambas. Espiritualmente não são capazes, qual o significado disso? Não são capazes de se sustentar em pé. E precisam de quê? De uma mão para sustentá-la. Precisa de um braço forte para ampará-las até que nesses primeiros passos. E quem é essa pessoa? Somos nós, é você que está próximo. Você que tem que ser para essa pessoa como Pedro foi para Dorcas. A nossa responsabilidade é de levar, portanto, não apenas o despertamento, mas na hora que começarem, né, as dores, a gente estar junto para amparar. Portanto, e Emmanuel fala claramente, nós não vamos nos desincumbir, quer dizer, nós não vamos cumprir nenhuma tarefa de salvação simplesmente através de discursos admiráveis. É imprescindível, é necessário usar nossas mãos nas obras do bem. Esforços dos braços significa atividade pessoal. E olha que o esforço que a gente precisa hoje, gente, se fosse um esforço, claro que a gente tem esforço material, né, de ajudar, a gente tem um esforço material de amparar, mas o maior de esforço, gente, é o esforço moral, que é o mais difícil. Né? As pessoas que às vezes estão próximas de nós, que estão passando por momentos de incerteza, de dúvida, de depressão em função dessa pandemia, né, de desespero. Existem pessoas que estão amedrontadas. Né? Eu tenho amigos, tenho colegas de trabalho que estão entrando, por exemplo, com problemas psiquiátricos, tratamento psiquiátrico, porque não conseguem, né? Não conseguem conviver, porque não tem essa referência espiritual que nos abastece, como estamos nos abastecendo agora. Né? Então, para essas pessoas, é muito difícil. Então, a gente tem que ter, primeiro, a compreensão da dificuldade, do momento do despertamento. E quando essa pessoa despertar, a gente vai ter que ajudar. Ela vai ter, né? Vai ter um esforço muito grande. E, portanto, quando se fala, portanto, em dar as mãos, é muito mais do que um esforço material. É um esforço de caridade moral. Paciência, persistência, compreensão, empatia com essas pessoas, porque é muito fácil a gente olhar para uma pessoa, né? E isso é muito comum. Uma pessoa às vezes está em depressão, está numa melancolia, está num estado de tristeza muito grande, a gente fala, isso aí é frescura, isso aí é bobagem, né?
vai pegar uma enxada, vai trabalhar, vai pegar uma trouxa de roupa, vai lavar, não é isso que a gente fala? Mas a gente não sabe que dor, onde é que está passando, a gente não sabe a trajetória espiritual daquela pessoa. Portanto, a gente tem que despertar, tem que ensinar, mas tem que dar mão, tem que sustentar, tem que ajudar a caminhar, firmar as pernas para que essa pessoa, portanto, depois se firme, portanto, esteja junto de nós. Até porque também, quem garante que nós somos infalíveis? Quem diz que nós não caímos? Quem diz que nós não precisamos de ajuda? Quem de nós não apareceu por algum momento em que a gente caiu, a gente colapsou e veio um irmão e nos retornou, nos trouxe um irmão, uma irmã? Todos nós. Então isso faz do nosso dever recíproco de caridade, do nosso dever recíproco de fraternidade. Então, quando ele nos fala aqui, concluindo a lição, encontrando nosso irmão, nossa irmã, caída na estrada. Caída em que sentido? Espiritualmente caído, né? Sentimentalmente, psicologicamente caído, desmoronado, né? Colapsado. Façamos o possível, primeiro, por despertá-lo com o recurso do verbo. Mas não olvidemos, não esquecemos que para trazê-lo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Então essa lição é muito significativa, né? E olha que eu não me canso aqui de render admiração e gratidão a Emmanuel, que em cima de um versículo tão pequeno nos traz uma reflexão tão grande, com um significado tão grande para a nossa vida, não é verdade? Então, gente, nós vamos... conseguimos, hoje está um pouquinho tarde, mas em função aí da internet que nos deu um samba, mas persistência é isso aí. Eu acho que o grupo aí está firme, então a persistência já é uma coisa que a gente já tem incorporado, não é verdade? Então vamos então agora fazer o seguinte, hoje é dia de tratamento espiritual, então nós vamos fazer a nossa prece aqui, em seguida, só uns recadinhos breves, em seguida a gente vai passar para outra reunião que a gente vai fazer com os médios e com o tratamento das pessoas que estão em tratamento espiritual. Tá bom? Muito obrigado então mais uma vez pela paciência e vamos fazer a prece, né, para a gente passar aqui para o nosso segundo momento. Então vamos escutar a música. Vamos olhar essas paisagens tão bonitas. Relaxar. E pensarmos então na generosidade do Cristo, na beleza da natureza que representa a perfeição divina, dos criadores que o auxiliam na definição das formas. E vamos nos unir a Emmanuel nesse agradecimento que ele faz. Pois de alguma maneira, como nos fala a lição de hoje, nos achávamos mortos na ignorância, mas hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz. E podemos então perceber cada vez mais que essas bênçãos de luz jorram incessantemente para cada um de nós. A generosidade do Cristo, a bondade, a justiça das leis divinas nos brindam a todo momento com oportunidades, com ensinamentos, com bênçãos,
com saúde, para cumprirmos com louvor a nossa etapa, a nossa caminhada nesta esfera planetária. E assim, nesses momentos que estamos então fazendo esses estudos do Evangelho, nos inspirando nos atos, nas atitudes do Cristo, dos apóstolos e de tantos outros que nos precederam na preparação e na continuidade do seu Evangelho. Primeiro vamos sentir um profundo sentimento de reconhecimento, de gratidão ao Cristo, a Deus, aos nossos amigos espirituais. Diante de tudo isso, não podemos mais compreender Deus como uma figura poderosa que nos impõe um destino de maneira intransigente e dura. Vamos compreender então que o Pai e suas leis são um coração extremamente amoroso, generoso, que nos envolve a todos os momentos. E que todos nós somos sim responsáveis pelos nossos destinos, pelas nossas desditas, pelos nossos insucessos. Mas o Mestre está sempre junto de nós, nos compreendendo e nos dando a oportunidade de a cada dia compreender mais. E assim, Senhor, compreendendo e agradecendo as leis universais que unem a todos nós, seres e coisas, como criaturas, como criações de Deus nosso Pai. Nós agradecemos, Senhor, e pedimos que continue junto de nós, abençoando a todos, especialmente nesse momento em que nós temos as provações que chegam para cada um de nós. Provações coletivas, provações individuais, que vamos procurar compreender como testes, como exercício para valores que viemos aqui nesse mundo para incorporar a nossa personalidade. A paciência, a persistência, a caridade, a humildade, a fraternidade. Tantas coisas que temos oportunidade de conhecer e aprimorar. Então, Senhor, mantenha, nos ajude, Senhor, a alimentar em nosso coração essa fé, essa certeza de que o nosso propósito da vida existe claramente para cada um de nós e que a cada momento, a cada dia ele se cumpre, cabendo a nós então compreender melhor, a perceber essas bênçãos de luz que nos permitem olhar mais além desse nevoeiro que encampa o nosso caminho, que bloqueia a nossa visão de futuro, que traz incerteza para o mundo material, mas que os nossos olhos espirituais conseguem trespassar todo esse bloqueio e ver em tudo isso a vontade divina conduzindo os nossos destinos. E hoje, Senhor, pedimos que essas bênçãos sejam compartilhadas, além de todos nós que estamos aqui reunidos, conectados nesse momento. Estenda, Senhor, essas bênçãos às nossas famílias, aos nossos lares, onde quer que estejamos. Abençoa todas essas pessoas, Senhor. E permita que cada um de nós seja um ponto de luz
que recebe essas energias, essas bênçãos do plano espiritual e distribui em alegria, em fé, em confiança, em esperança, neste ambiente que convivemos. Abençoa, Senhor, todo o nosso lar, todas essas pessoas, e permita que nesse momento, esse núcleo familiar se torne, portanto, num local em que nossas almas possam acelerar o nosso progresso. Pedimos também, Senhor, para todas as famílias da Casa do Caminho, que nesse momento estamos impedidos de encontrar. No momento oportuno, Senhor, se a sua vontade assim permitir, designe-se as equipes espirituais a visitar cada lar, levando as energias, levando também o nosso amor, a nossa amizade a todas essas famílias, ajudando-as também na sustentação, ajudando-as também no equilíbrio durante esses momentos. Pedimos também para todos os nomes que foram aqui registrados como pedidos de prece, que apresentamos, Senhor, agora, e que a espiritualidade avalia a maneira e o momento oportuno de levar o auxílio e o socorro. Mas de antemão, Senhor, envolve todas essas pessoas e essas famílias na paz, na harmonia, no consolo, para que essas almas se tranquilizem, para que essas almas se acalmem e se fortaleçam durante esses momentos de sofrimento. Pedimos ainda, Senhor, pelo nosso país, pelos dirigentes, para todas as pessoas dessa nossa nação que trabalham, que se esforçam nesses momentos de dificuldade, que lutam pela sobrevivência, enfrentando os riscos da pandemia, da saúde. Abençoa todos eles, Senhor. Abençoe todo o planeta, todos os dirigentes, para que a concórdia e o espírito de fraternidade possa prevalecer sobre todos os outros interesses, permitindo que a humanidade consiga se olhar como irmãos e irmãs, com diferentes culturas, raças, etnias, idiomas, mas todos unidos pelo mesmo ideal de fraternidade, de respeito, de convivência. E abençoa a Casa do Caminho, Senhor, que aguarda o nosso retorno, para que em breve, no momento em que Sua vontade assim determinar, retornemos aos momentos de convivência, de alegria, que tanto nos alimentam, que tanto nos fortalecem e que são para nós também uma oportunidade do trabalho, do soerguimento e da sustentação recíproca. Muito obrigado, Senhor, e permaneça conosco hoje e sempre. Pois bem, gente, obrigado aí pela paciência de todo mundo, né? Conseguimos chegar aqui hoje, apesar de 2 interrupções importantes, mas estamos juntos, né? Então um abraço muito grande para todo mundo que está aí, que persistiu. Yasmin, Regivânia, Elias, Mateus, Romilda, Sebastiana está aí também. Oi, Sebastiana, bem-vinda. Vamos ver a Sebastiana aqui, não tinha aparecido por aqui não. Mojaci, que está sempre firmando aí, né, Mojaci? Eliana, Brenda, Silvia, Vinícius, trabalhador, uma turma boa de trabalho lá da Casa do Caminho, né? Romilda, Amanda também chegando aí, deve estar com a mãe dela, Elisa, também, manda um abraço. Mana Vieira, tá aí, Amanda, mas tá aí. Maria José, tá aí também, bem-vinda, Maria José. André Dourado, bem-vindo, André, que também está participando com a gente, muita alegria encontrar com você aqui. Milena, Francisca Pereira, né? E outras pessoas que estão por aí, né? Vamos ver, mais uma vez, gente, eu peço desculpa pelos problemas técnicos, mas algumas coisas fogem da vontade da gente. Vamos melhorar, mas é assim mesmo, tá bom?
Então vou deixar um abraço, convidar então para quê? Nosso próximo encontro, de acordo com a nossa programação, só para lembrar, ó, sábado, 18 horas tem um estudo, né? E sábado a gente inclusive vai também, além do estudo, a gente vai lançar, portanto, uma outra maneira também de fazer, de solicitar tratamento espiritual, prece, nós vamos ampliar isso aí, e aí no sábado nós vamos anunciar. Nós estamos preparando, fazendo, e no sábado a gente anuncia, tá bom? Para a gente divulgar para quem quiser e ampliando o nosso trabalho. Além do WhatsApp, a gente vai construir um mecanismo também de coletar necessidades via internet, tá bom? A gente vai lançar isso no sábado, estamos trabalhando. Todo dia também, oração no lar, a gente continua. Quem quiser participar de prece, o WhatsApp continua firme, pedir de prece, manda, que a gente está anotando, estamos incluindo na lista, todo mundo que manda a gente inclui, né? E com isso, também participando das reuniões diárias que a gente convida. Então tá todo mundo mandando abraço, a vontade de abraçar todo mundo, né? Eu acho que quando a gente voltar, todo mundo aqui vai ser um bando de gente beijoqueira, né? Um bando de gente abraçadeira, uma do outro, né? Vai ser muito interessante esse negócio. Vai ser igual aquele meme daqueles meninos que ficam se abraçando lá na internet, vai ser a gente novo. Então tá bom, então vamos encerrar aqui, porque a gente ainda tem um tratamento com o grupo dos médios, né? Que a gente vai para outra plataforma com os médios, fazer tratamento hoje, é tratamento espiritual. E no sábado está todo mundo convidado para a gente fazer mais um estudo, né? E se reencontrar normalmente. Muita paz, muita alegria em encontrar todo mundo. Muito obrigado pela paciência, pela tolerância aí de estarmos juntos, né? E fiquem com Deus. Todo dia, 18 horas, a gente se conecta e sábado a gente se reencontra. Tá bom? Um abraço para todo mundo e até lá. Tchau.